Os museus de história natural defendem a ideia de que as baleias evoluíram possivelmente de diversos mamíferos diferentes. Charles Darwin deu início à lista de possíveis ancestrais das baleias nos anos 1800, quando propôs que as baleias evoluíram dos ursos, porque eles podem ser observados nadando por horas com a boca bem aberta, capturando, assim como as baleias, insetos na água. Ele acreditava que a seleção natural levou os ursos a se tornarem mais e mais aquáticos em sua estrutura e hábitos, com a boca cada vez maior, até se tornarem animais tão gigantescos como as baleias. Nas últimas décadas, proeminentes evolucionistas sugeriram diversas teses mirabolantes sobre a origem das baleias. A Academia de Ciências da Califórnia defende que vieram de animais parecidos com hienas. O Instituto de Tóquio de algum animal parecido com um hipopótamo. Já a Universidade de Michigan defende que vieram de algum tipo de gato. O Museu de Carnegie um tipo de lobo. Um ancestral do veado no Museu de Melbourne e um tipo de leão no Museu Americano de História Natural. Isso não te parece um pouco de achismo? Pois é, há 4 tipos diferentes de ordens de mamíferos sugeridos como possíveis ancestrais das baleias. Atualmente, a maioria dos museus apresenta uma categoria super abrangente de mamíferos de casco fendido chamada Artiodactyla, como a possível origem da linhagem das baleias. Isso os isenta de terem que escolher um animal específico, já que esta família inclui bois, camelos, veados, porcos, bodes, girafas, antílopes e ovelhas. Mas quão razoável é essa ideia? Vamos refletir um pouco. Essa teoria afirma que algum mamífero desconhecido evoluiu para as dezenas de variedades de baleias conhecidas hoje, desde um pequeno golfinho até a baleia azul de 30 metros e 150 toneladas. Essa baleia tem uma língua do tamanho e peso de um elefante africano e o coração do tamanho de um carro pequeno, que bombeia 7,5 litros de sangue. Ela pode nadar a quase 50 km por hora e mergulhar a 450 metros de profundidade enquanto prende sua respiração, e o faz com uma eficiência desconcertante até para a ciência moderna. Não parece um tanto estranho uma criatura tão oceânica ter evoluído de um mamífero terrestre? Porque para ir de um pequeno mamífero terrestre a uma baleia azul gigante, mudanças super drásticas precisariam acontecer, como crescer de 2 metros para 30, aumentar de 700 quilos para 150 toneladas, mergulhar de 2 metros de profundidade a 450, tendo pulmões especiais para isso, evoluir de dentes para cerdas filtrantes, passar de uma cauda tubular para nadadeiras gigantes, desenvolver vértebras esféricas para o movimento vertical em vez de horizontal, e isso sem contar todos os músculos e ossos novos. Mudar patas dianteiras para correr em nadadeiras para navegar, eliminar as patas traseiras e transferir o nariz da ponta do focinho para o topo da cabeça. Adaptar os rins para água salgada em vez de doce, mudar pelos em gordura para proteção térmica, adaptar internamente os ouvidos, tornando-os capazes de ouvir parceiros a 800 quilômetros de distância. E esse é só o começo da lista. Vamos conferir um vídeo da Ilustra Mídia, chamado Águas Vivas Design Inteligente no Oceano, que demonstra claramente como uma criatura terrestre se tornar em uma baleia é impossível, mesmo considerando modelos evolucionistas. A narrativa darwiniana sobre a evolução das baleias é bem conhecida. Um mamífero terrestre de 4 patas, do tamanho de um lobo ou uma ovelha, passa por uma série gradual de mudanças biológicas através de milhões de anos. A descrição do material didático, para mim, é licença poética. Quando você olha para o problema de ser um mamífero terrestre que se encontra, modo de dizer, num ambiente aquático, e você tem que adequar tudo ali, inclusive a reprodução. Você tem que ter a coincidência de um número de adaptações. E isso é absurdamente complicado. A escala dessas adaptações teriam que ser imensas, incluindo a remodelagem do crânio e dos músculos, a transferência das narinas para o topo da cabeça, a conversão das patas dianteiras em nadadeiras, a reconstrução do esqueleto, incluindo juntas esféricas para a cauda se mover verticalmente, a transformação de algumas poucas dúzias de dentes em centenas de placas, alinhadas como fibras de uma escova. A reorganização dos tecidos renais para acomodar a ingestão de água salgada. Pulmões aumentados e renovados dramaticamente para suportarem as pressões intensas dos mergulhos profundos. A inclusão de uma camada de gordura para isolamento térmico em águas gélidas.
e modificações nos ouvidos, olhos e na pele para funcionarem eficientemente num ambiente aquático. Considere todos os parâmetros a serem modificados e então multiplique isso por, sei lá, umas 1000 vezes. Ou mais que isso. Esse é o tamanho do problema em questão. No contexto da evolução darwiniana, as modificações mais cruciais envolveriam a adaptação do sistema reprodutivo masculino. Para otimizar a movimentação das baleias na água, seus órgãos reprodutores tiveram que ser transferidos da parte externa do torso para a parte interna da cavidade abdominal. Mas para produzir esperma, os testículos, agora internalizados, precisam ser resfriados e mantidos numa temperatura abaixo da temperatura corporal central. Sem uma temperatura mais baixa, não há produção de esperma. Ponto final. E em termos evolutivos, esterilidade é igual. Não dá. Nem aparece na corrida da vida, por assim dizer. Uma das condições necessárias da seleção natural é a habilidade de reproduzir. Não dá para ter seleção natural sem a capacidade de reproduzir. Se não tem sêmen, não acontece a reprodução. Não tem como a seleção natural operar. E você tem que resolver esse problema de engenharia. Enquanto um macho de baleia corcunda nada, ele gera calor, o que aumenta sua temperatura corporal. Para prevenir a esterilidade, a baleia se vale de um mecanismo de refrigeração presente em seu sistema circulatório. Nas regiões não isoladas das barbatanas dorsais e da cauda, o sangue é resfriado e transferido através de uma rede de veias para o abdômen do animal. Abaixo de uma camada de músculos, uma rede de veias e artérias envolvem os testículos. Elas são arranjadas de uma forma ao sangue fluir em direções alternadas, e o calor das artérias irradia para as veias resfriadas. Essa transferência abaixa a temperatura do sangue até um nível seguro, antes de ser encaminhada aos órgãos reprodutivos. Uma incrível solução para esse problema. É lindo e anatomicamente complexo. Isso envolve o que é chamado, emprestando do latim, uma rede de milagres, de artérias e veias. Mas é possível explicar isso a partir de um cenário gradual desses livros didáticos? Uma pequena mudança, fixação. Não encaixa no modelo darwiniano. Na minha opinião, estamos diante de um conjunto de características que precisam estar integradas desde o começo. Quero dizer, é um tipo de mudança não gradual. Então, o sistema de refrigeração faz sentido porque temos glândulas internalizadas e as glândulas reprodutivas internas, por sua vez, não têm uso sem o sistema de refrigeração. Não dá para explicar o aparecimento de um sem a existência do outro. Desde 2001, o biólogo Richard Sternberg tem utilizado dados amplamente aceitos sobre as taxas de mutação e genética populacional para estudar o modelo darwiniano de evolução das baleias. Sternberg concentrou sua pesquisa na seleção natural e na probabilidade de mutações colaborativas, os erros genéticos requeridos numa molécula de DNA para mudanças macroevolutivas. Isso é um jogo de números, eu quero dizer, você tem que explicar isso em termos de coincidentes mutações que simplesmente aconteceram de se manifestarem e com as combinações corretas para reformar a coluna vertebral, para reformar a musculatura, o sistema nevrálgico, os olhos, os ouvidos e etc, etc, etc. Então imagine que a transformação que se pretende conseguir é transformar uma pata de um mamífero terrestre na barbatana de um animal totalmente aquático como golfinho ou baleia. Bom, vamos olhar a série de mutações necessárias. Digamos que nós temos A e ele afetará os ossos. Mas pense nos seus próprios membros, não são só ossos. Há músculos, tendões, nervos, comportamentos associados. Então você olha para a sua lista de mutações e, bom, eu tenho A,
dando início à minha transformação, mas eu preciso de B, C, D, E e F também. O desafio da evolução colaborativa é ter todos esses elementos ocorrendo no espaço e no tempo, de tal maneira que eles possam trabalhar juntos cooperativamente para realizar a transformação esperada. Mas quer saber? Essas mutações são acidentes no material genético. Simplesmente acontecem. Então, é como se fosse um sorteio. E a chance de errar o alvo é enorme. Em 2008, pesquisadores da Universidade de Cornell calcularam o tempo necessário para a geração randômica de um simples par de mutações colaborativas em uma população de mamíferos grandes. O Dr. Richard Sternberg aplicou esses cálculos à sua análise então em andamento. E eles chegaram à conclusão que, sim, é possível mutação colaborativa. Porém, eis aí o problema. É um problema porque é preciso, até onde nós sabemos, um período bem maior do que 100 milhões de anos para ocorrerem mutações colaborativas, que daria só duas, que daria alguma modificação benéfica. E, pelas minhas contas, para chegar a esse nível de transformação, seria preciso bem mais que duas mutações. Se duas mutações colaborativas são estabelecidas numa população de mamíferos uma vez a cada 1 milhão de séculos, um desafio enorme à teoria darwiniana emerge do pó da Terra. De acordo com as interpretações mais generosas dos registros fósseis, o maior período de tempo possível para a teórica evolução de um mamífero terrestre em uma baleia é de 9 milhões de anos. Isso é uma fração dos 100 milhões de anos necessários para produzir um único par de mutações colaborativas de apenas uma das incontáveis mudanças anatômicas determinantes para o sucesso da seleção natural. Então, quando você começa a fazer os cálculos e leva em consideração as variáveis, você percebe que excedeu o tempo geológico disponível. E se você disser, bom, agora eu vou me apoiar nessas mutações colaborativas e... É meio que fim de jogo. Você não precisa ser PhD em matemática nem em genética populacional para perceber aonde isso vai dar. Mesmo se houvessem milhões e milhões de anos, 5, 10, 15, que sejam 100 milhões de anos para chegar nessa transformação, você continua tendo esses limites bem reais. Tamanho populacional, taxa de mutação, tempo de geração, muitas características precisam ser modificadas. Se o processo em questão não pode acontecer, não vai acontecer independente do tempo disponível. Então, tanto faz o tempo. Se essa transição ocorreu, não foi através do processo indireto darwiniano. Isso é simplesmente impossível biologicamente. O darwinismo proporcionou uma explicação para o design inteligente. E dizer que não existe um criador, ou se preferir, um criador da seleção natural, se isso está fora de questão, ou seja, se isso não explica a evidência, então, o que nos resta é, bom, as coisas parecem criadas porque foram criadas. Mas e o que o registro fóssil nos mostra? Ele não mostra uma linhagem progressiva de animais terrestres para aquáticos? Vamos ouvir o famoso evolucionista Richard Dawkins, revelando como ele crê que os fósseis se alinham e suportam o argumento evolucionista. As pessoas sempre perguntam, onde estão os fósseis intermediários? Nos mostre eles. Há muitos fósseis intermediários e um dos melhores exemplos são as baleias. As baleias modernas aqui e aqui uma série de fósseis. De volta no tempo, o Duradon, por volta de 36 milhões de anos atrás, Rodocetus, 47 milhões e meio, Paquicetus, 48 milhões e meio. Veja que linda série de intermediários. Conforme vamos,
do mais velho ao mais novo, paquicetos, rodocetos, perda gradual das patas traseiras até o durodon, já quase sem as patas, baleias modernas totalmente sem elas, porém com vestígios de ossos ali enterrados profundamente no corpo. Uma linda série de intermediários se tornando mais e mais especializados em viver no mar. Ao olhar o primeiro ícone utilizado por Dawkins, o de um artiodáctilo, lembre-se que essa é apenas uma ampla categoria de animais de cascos fendidos que inclui bodes, ovelhas, camelos, porcos, bois e veados e que, além de mero achismo, não há nenhuma evidência que conecte todo esse grupo de animais às baleias. Ao sugerir que as baleias evoluíram de algum ancestral artiodáctilo, os evolucionistas admitem não terem um fóssil real que conecte baleias a outros mamíferos. Em vez disso, eles se valem de um ainda não encontrado ancestral imaginário. Então, o animal exato que preencherá essa lacuna vai depender do museu que você visitar. O próximo na linhagem é o Paquicetus, uma descoberta do Dr. Gingerich, a qual ele nomeou como baleia do Paquistão, alegando ser a mais antiga e primitiva baleia descoberta até então. Essa alegação tão convicta foi feita com base em pequenos pedaços de um crânio, sem haver nenhuma evidência fóssil além da cabeça. Ainda assim, isso não foi impedimento para que a ilustrassem como uma criatura com patas e caudas adaptadas para o nado na primeira página da Science Magazine. Alguns museus a representaram com as narinas deslocadas mais para o alto do focinho e patas em forma de barbatana, tudo sem terem um único fóssil como confirmação. Tudo isso mudou em 2001, quando mais 4 crânios parciais e mais 150 ossos de Paquicetus foram descobertos, todos eles provando claramente que esta criatura era 100% terrestre. Com base nesses novos achados, pesquisadores chegaram a afirmar que o Paquicetus eram bons corredores, se movendo com apenas a ponta dos dedos tocando o chão. Esses novos achados levaram à conclusão de que o Paquicetus era tão anfíbio quanto uma anta, um mamífero navegante que habita a América do Sul, similar aos porcos, mas com focinhos mais longos. Os modelos de Paquicetus tiveram que ser modificados para o acréscimo de patas para corrida, pés com cascos e nenhuma nadadeira, um pescoço mais longo, olhos no topo da cabeça e as narinas transferidas do meio do focinho para frente. Surpreendentemente, alguns museus continuam apresentando a versão meio baleia do Paquicetus, não a versão terrestre descoberta em 2001, baseada nos achados fósseis adicionais. Depois temos o Rhodocetus, baseado em um fóssil achado no Paquistão em 1992, sendo agora representado por 3 achados fósseis. Muitos livros didáticos e museus apresentam um Rhodocetus com pés de barbatana e uma cauda longa terminada em um tipo de nadadeira de baleia, mesmo tendo sido achadas poucas vértebras abaixo da pelvis. O Dr. Gingerich, principal paleontologista responsável pela reconstrução e apresentação do Rhodocetus, adicionou uma longa cauda completa com nadadeira de baleia e pés de barbatana para exposição no Museu de História Natural da Universidade de Michigan. Quando questionado em entrevista sobre essas 3 características típicas de baleias por ele adicionadas, foi inacreditável o que ele admitiu. Quando essa filmagem foi feita na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, o produtor executivo notou uma discrepância entre as imagens em museus do Rhodocetus e os fósseis. A representação do Rhodocetus trazia uma nadadeira de baleia, mas não haviam fósseis para essa confirmação. O Dr. Phil Gingerich, responsável pela descoberta e reconstrução do Rhodocetus, foi questionado sobre como ele sabia que haveria uma nadadeira de baleia naquela criatura se essa parte do fóssil estava faltando. Como foi chegada a essa conclusão de que havia uma cauda com nadadeira no Rhodocetus se só haviam as outras partes do fóssil? Bem, como eu disse, nós não temos a cauda do Rhodocetus. Então nós não temos certeza se ele tinha uma vértebra esférica para apresentar nadadeira ou não. Então é uma especulação minha que ele tinha uma nadadeira. O Dr. Gingerich também reconheceu que as nadadeiras foram desenhadas no diagrama na ausência desses fósseis. Agora ele não acredita mais que esse fóssil tinha barbatanas. Novamente, sua resposta foi surpreendente, visto que as imagens nos museus apresentam o Rhodocetus com pés de barbatanas. Desde então, nós encontramos os demais membros, os pés e as patas completas, melhor dizendo, do Rhodocetus. E a gente percebeu que eles não têm o tipo de membros abertos e espaçados como as nadadeiras de uma baleia. E se não há barbatanas, eu não acho possível haver uma cauda com nadadeira adaptada para o nado. Então, agora eu duvido que o Rhodocetus tivesse nadadeiras. Muitos especialistas consideram as baleias como a melhor evidência para a evolução, mas não estão a par dessas discrepâncias.
Bom, sem cauda longa, sem nadadeira e sem pés de barbatana. Essa criatura certamente não se aparenta com nenhuma baleia, nem estava minimamente perto de se tornar uma. Por fim, nós temos o Dorodon. Esses animais são simplesmente baleias extintas, com orifícios nasais no topo do crânio, mediam uns 15 metros e viviam na água o tempo todo. Vamos agora investigar a ideia de que algumas baleias apresentam vestígio de patas ou cintura que seriam supostamente evidências de sobras evolutivas do tempo em que as baleias andavam na Terra. Museus frequentemente apontam essas estruturas nos esqueletos de baleias, afirmando a história evolutiva com elas. Enquanto alguns museus as apresentam como supostas evidências de evolução, cientistas agora sabem que esses ossos são, na verdade, como apoios reprodutivos, necessários para manter animais pesadíssimos bem unidos enquanto acasalam e nadam na água. Na verdade, um dos estudos que revelou essa descoberta foi publicado em um jornal chamado Evolution, nada de restos evolutivos. O que nós podemos saber com certeza sobre a suposta história evolutiva das baleias é que essas teorias mudam frequentemente. Ursos, mesoniquídeos, paquicetos e muitas outras ordens de mamíferos foram ventiladas como possíveis ancestrais. No entanto, a narrativa bíblica prossegue imutável. Baleias foram criadas como baleias há apenas alguns milhares de anos atrás, no 5º dia da criação. Os tipos diferentes de baleia indicam variação, mas se mantendo no tipo em que foram criadas. Algumas delas não sobreviveram ao dilúvio, mas muitas prosseguem vivas, enchendo a terra com a glória de Deus. Looking for answers about what the Bible teaches about creation, the fossil record, dinosaurs? Download the Genesis Apologetics app from the iTunes or Google Play stores for answers to these questions and more.